Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa 13ª aula da disciplina de Administração de Recursos Humanos, ok? Vamos lá, vamos chamar nossa vinheta. Pois é, moçada, bom dia, vamos lá. Nós estamos aqui iniciando, na verdade, a nossa quinta sessão, né, da disciplina de Administração de Recursos Humanos. E nessa quinta sessão, gente, a gente vai falar muito sobre as relações de trabalho, né? Relações de trabalho, a gente vai olhar essas relações pré-existentes com um novo olhar, que é o que está, essa mudança toda que está ocorrendo, tá sendo essa relação entre empregados e empregadores, as mudanças efetivas, na verdade, em termos de legislação, esse é um cuidado que a gente precisa ter, e a humanização das relações do trabalho, esse é outro aspecto fundamental, ok? Então, gente, para a gente entender um pouquinho melhor isso aqui, é importante, o primeiro conceito que a gente precisa dominar, e dominar com muita maestria, principalmente as pessoas que vão ser gestoras de pessoas e processos, é saber administrar conflito. Tá? Então, lembre-se, gente, conflito não é ruim, conflito é sempre bom, porque você tem a chance de ter outros olhares sobre o mesmo tema. Então, quando a gente consegue trabalhar, administrar bem os conflitos, isso é interessante, pode gerar excelentes resultados para a organização, né? Mas a gente vive tomando decisão, gestor é isso, toma decisão o tempo inteiro. Então, é comum você entrar em desacordo, discórdia, divergência, dissonância, controvérsia ou mesmo antagonismo. Por quê? Porque, via de regra, o que acontece? Um conflito acontece quando os objetivos e interesses pessoais eles divergem dos objetivos e interesses organizacionais. Então, quando há essa divergência, a gente tem que administrar um conflito. Okay? Então, isso é comum, não é nada incomum, pelo contrário, é até positivo, desde que você saiba conduzir. O grande segredo é esse, é saber administrar, gerenciar o conflito. Para falar um pouquinho melhor sobre isso, gente, eu trouxe um vídeo para vocês que é bem interessante, que aborda com bastante propriedade, né, a questão dos conflitos. Então vamos a ele, vamos dar uma olhada. A partir de agora, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a saúde de uma empresa: a administração de conflitos. Antes da gente começar a ver como administrar conflitos... Bom, antes da gente começar a ver como administrar conflitos... Seu idiota, eu não falei que eu ia primeiro para a direita? Seu... A partir de agora, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a saúde de uma empresa: a administração de conflitos. Mas antes da gente começar a falar sobre a administração de conflitos, vou falar primeiro sobre conflitos. Imagine uma empresa desse tamanho, 2 pessoas. Será que uma empresa desse tamanho está sujeita a ter conflitos? Ou uma empresa com centenas de funcionários? Ela tem mais chances ou menos de ter conflitos? Não vai dar. A gente tem que terminar isso amanhã. Amanhã é sábado. Eu vou sair com os meus filhos. Assim a gente vai atrasar na entrega do trabalho. Segunda a gente dá uma esticada. Não vai dar. A gente não pode perder essa oportunidade que é super importante pra gente. Bom, é melhor a gente sair daqui para poder continuar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o conflito é inerente a qualquer relação humana. Isso quer dizer que qualquer empresa que tenha seres humanos tem conflitos. Como eu não conheço nenhuma empresa que não tenha seres humanos, isso significa que qualquer empresa, independente de número de funcionários, do ramo de atividade, da localização geográfica, do faturamento, do lucro, enfim, independente de qualquer coisa, tem conflitos. Então tá bom. Não vamos discutir isso. Deixa pra lá.
Outra coisa que precisamos deixar bem claro. Muita gente diz que é melhor evitar o conflito. Oi, amor. Não sabe da maior. Vou trabalhar amanhã e domingo. Pra terminar o projeto. Não, ela disse que tinha que sair com os filhos e que terminava comigo na segunda. Mas eu tô com medo de não conseguir acabar. Você acha que ela vai ficar chateada? Vai, né? Não é melhor não. Você tá certa. Depois ela vai brigar comigo e é melhor evitar confusão. Mas se a gente analisar bem, repito, é sinal que já existe um conflito. Na verdade, evitá-lo é simplesmente fugir de sua administração. E aí, a tendência é que os próximos conflitos tomem proporções exageradas. Ou seja, situações que seriam fáceis de serem evitadas se transformam em impossíveis de serem evitadas, porque, na verdade, trazem embutidas outros problemas que não vão ficar claros na análise daquele conflito específico que está se tentando administrar. Aí a coisa se complica. Só lembrar o dito popular: dar uma vaga para não entrar na briga e boiada para não sair. Preste bem atenção no título dessa fita. Administrando. E por que administrando, não resolvendo? Conflitos, na maioria, pelo menos os conflitos interpessoais, estão ligados aos valores de cada um. E um adulto mudar um valor pessoal é praticamente impossível. A gente vai falar daqui a pouco, mas só para ficar bem claro o que eu estou falando em relação a valores, vamos rever a cena dos dois discutindo se deveriam ou não trabalhar no sábado. Não vai dar. A gente tem que terminar isso amanhã. Amanhã é sábado. Eu vou sair com os meus filhos. Assim a gente vai atrasar na entrega do trabalho. Segunda a gente dá uma esticada. Não vai dar. A gente não pode perder essa oportunidade que é super importante pra gente. Bom, vamos lá. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quem está certo? Quem está errado? Se essa fita está sendo assistida por várias pessoas, dá uma pausa no vídeo e faz uma votação para ver. Muito bem. Eu não tenho nem ideia do que aconteceu desse lado aí, mas o provável é que algumas pessoas tenham falado que ela está errada. Afinal, se é um projeto tão importante para a empresa deles, vale o sacrifício de trabalhar um final de semana para ter certeza de ter o trabalho pronto na hora certa. Já outros devem ter falado que ela está certa. Não ver só em função da... Afinal, o principal objetivo do trabalho é gerar recursos para se coisas que gosta. E se ela tem prazer em estar com a família, ela tem mais é que ficar com a família no final de semana. Dá uma esticada na segunda e compensa. E deve ter gente ainda que falou que nenhum dos dois está errado. Estes simplesmente fizeram uma análise fria e impessoal da situação. Não se projetaram. Porque é lógico que nenhum dos dois está errado. Eles simplesmente têm valores pessoais para o trabalho e para a família diferentes. O que não quer dizer que um deles está errado. Mesmo se você achou que nenhum dos dois está errado, com certeza você se identifica mais com um dos dois. Vamos resumir um pouco para a gente chegar junto a uma conclusão. Conflitos são inerentes ao relacionamento humano. Conflitos interpessoais estão ligados aos pessoais. Valores pessoais são praticamente impossíveis de serem mudados. Também é praticamente impossível ver um conflito. Talvez tenha ficado com a sensação de que a gente chegou a um beco sem saída. Se o relacionamento humano gera conflito, se o conflito está ligado aos valores, se os valores não mudam, os conflitos não se resolvem. A conclusão é simples. A empresa não deve se preocupar com o conflito. Ele existe e vai continuar existindo. O que é preciso é estar atento e se preocupar em administrar o conflito. Para exemplificar bem isso, deixa eu mostrar uma cena que você vai ver de novo daqui a pouco. Se prepara, porque eu tenho a impressão que você vai um pouco chocado com a cena. E para até falar, é isso que é administrar um conflito? Também é, mas a gente fala já já sobre isso. Vamos lá, vamos ver a cena. Chefe, recebi o memorando, mas isso aqui não vai dizer. Eu tinha montado antes, isso é impossível. Olha, vai ter que ser feito assim. Mas aí vai ser uma complicação para voltar ao esquema normal depois. Aí vai ter que recalibrar os... É para ser feito assim. Eu tô mandando. Faz. E aí, o que você achou? Uma clara... O funcionário continuou achando que o chefe estava errado. E sabe que deixou o funcionário numa situação desagradável. O conflito nem passou perto de ser resolvido. Mas, como a gente disse antes, nós não estamos querendo resolver conflitos. Queremos administrá-los.
E o método utilizado, a ordem superior, registrou o conflito. O processo vai ser feito como a direção da empresa determinou. É claro que esse é um dos 5 resultados possíveis na administração de um conflito. A gente vai ver todos daqui a pouco. Esse é o método mais simples e grosseiro, mas muitas vezes é ele que tem que ser utilizado. E só mostrei logo esse método para deixar mais uma coisa bem claro. Administrar conflitos não é pegar 2 pessoas que discutiram por alguma divergência e transformá-la em amiguinhas novamente. Não é, vamos deixar isso para lá e apertar as mãos como bons amigos. Não é isso. Administrar conflitos é fazer a empresa funcionar, mesmo com as divergências pessoais, mesmo com as diferenças de opiniões, mesmo com conflitos. É claro que se na sua empresa todos são bons amigos, todos têm a enorme vontade de ajudar uns aos outros, uns frequentam a casa do outro, são padrinhos dos filhos, é excelente, fica tudo mais fácil. Mas a sua empresa é assim? Provavelmente não. Então, é muito importante você saber administrar os conflitos. Antes da gente continuar a falar sobre conflitos, vamos dar uma olhada em algumas coisas que falam por aí sobre conflitos. O motivo para a gente fazer isso é muito simples. Antes da gente chegar a falar na administração de conflitos, é muito importante que entre na sua cabeça o conceito fundamental desse trabalho. E eu estou insistindo nisso porque sempre que se fala em conflito, pensa-se automaticamente em como resolver esse conflito. Nós não estamos preocupados com isso. O que nós queremos é administrar essas crises e até, quem sabe, tirar um bom proveito dela para a empresa. Vamos lá. O conflito cria uma disfunção no ambiente de trabalho, na empresa. Certo ou errado? Errado. Muitas vezes isso pode até ser verdade, mas não é sempre. Um conflito, quando bem administrado, pode até gerar ganhos para a empresa. Pode criar a motivação para se atingir um objetivo ou uma meta. O conflito desaparece quando evitado. Certo ou errado? Sobre isso a gente até já falou. Errado. Um conflito, quando não é administrado, fica guardado dentro da cabeça dos envolvidos, fermentando, crescendo, se transformando em um monstro. Isso, para ser entendido, fica mais fácil quando a gente leva para o campo pessoal. Quantas vezes você já viu um casal brigar feio por uma coisa extremamente boba? Na verdade, o fato bobo não gerou um grande conflito, mas detonou a soma de vários conflitos guardados. É a muito famosa gota d'água. E isso é um grande perigo. Por isso é preciso estar sempre atento aos conflitos na sua empresa e trabalhar rápido e de forma correta para administrá-los. Nunca hora de deixar para lá um conflito é quando esse conflito é realmente bobo, causado por uma situação momentânea que não vai se repetir. Mesmo assim, muita atenção, sua empresa não é o melhor lugar para se criar monstros. Todos os conflitos podem ser resolvidos. Essa eu nem vou esperar um pouquinho para você pensar. Errado. Praticamente nenhum conflito pode ser resolvido. Mas ainda bem que pelo menos a maior parte deles pode ser administrado. Conflitos já ocorreram, estão ocorrendo e vão ocorrer em sua empresa. Certo. A única maneira de se evitar completamente conflitos futuros em sua empresa é fechar a empresa. Ou então, não ter nenhum ser humano trabalhando nela. Se bem que aí você ia ter os conflitos de máquina, de hardware, de software. Nem assim. Só fechando mesmo. O conflito pode ajudar a empresa e os relacionamentos. Por incrível que pareça, está certo. Um conflito, quando administrado, pode acabar fortalecendo relações e criando novas parcerias. Cada participante do conflito pode passar a ver a outra parte de uma nova maneira. O que antes era raiva pode virar respeito. O que antes era desprezo pode virar admiração. Isso é bom para as pessoas e melhor ainda para a empresa. Até agora a gente está falando só no conflito interpessoal. O conflito basicamente gerado por valores pessoais do indivíduo. Esses valores, adquiridos desde a infância, criam situações de conflito em potencial. Por exemplo, o sexismo. Por mais que a mulher tenha dado grandes passos em direção ao seu devido e merecido lugar nas empresas, ainda é comum homens que não se sentem bem sendo dirigidos por uma mulher. Por mais que se fale no valor do jovem, coloque um rapaz de 25, 26 anos dirigindo pessoas de 45 anos. E prepare-se para administrar conflitos.
Coloque um negro dirigindo uma equipe de brancos. Eu sei, isso causa até uma certa revolta em falar. Racismo, sexismo, preconceito em relação à idade ou à experiência profissionais são sentimentos idiotas em qualquer situação. Mas mais ainda quando se fala no bem-estar de uma empresa. Só para deixar uma coisa bem clara. A melhor pessoa para desempenhar um determinado papel na sua empresa é aquela que tem maior capacidade para tal. Se ela é alta, baixa, gorda, magra, branca, negra, asiática, sul-americana, europeia, suburbana, moderninha, homem, mulher, nova, madura, nada disso importa. E você precisa colocar essa pessoa, seja ela quem for, para desempenhar o papel. Saber administrar conflitos faz com que você não tenha receio de fatores como esse. O que é fundamental para a sua empresa. A gente falou que valores são difíceis de serem mudados. E a gente disse que os valores, as crenças de cada um são fortes geradores de conflitos. Qual é a posição normal de cada um quando vai enfrentar uma outra pessoa que tem um valor diferente que está causando um conflito? A posição normal é de repúdio a esse valor. Por exemplo, uma mulher na chefia, quando confrontada por um subalterno do sexo masculino, já chega com raiva por causa desse valor do seu funcionário. Isso é normal, mas se ela, sabendo que esse funcionário não aceita ser mandado por uma mulher, usar esse conhecimento, entender a maneira que o outro pensa, ela acaba tirando proveito disso. Saber o que está na cabeça do outro é muito útil quando se argumenta. Não use esse conhecimento como fonte de raiva. Use-o como munição. Mas e a organização? O que é o conflito na organização? Muitos autores citam até que demissões, crescimento ou diminuição da empresa, mudanças no processo podem criar situações de conflito organizacional. Essas mudanças normalmente vêm acompanhadas de mudanças de hierarquias, novos funcionários, variação na importância de departamentos, mas, na verdade, esses fatores são apenas fatores que acabam detonando conflitos interpessoais. Na nossa opinião, eles não são conflitos organizacionais. São situações da empresa que detonam conflitos pessoais. Resumindo, eles têm que ser tratados como conflitos pessoais. Vamos dar uma olhada em um verdadeiro conflito organizacional. Chefe, os vendedores estão querendo me matar. O que aconteceu? Foi esse incentivo que a gente prometeu pro pessoal, o de dobrar a comissão para as vendas acima da meta. Ué, qual é o problema? O problema é que o pessoal correu atrás mesmo. Deu um duro danado. E olha aqui. Deixa eu ver. Espetacular, hein? O pior aqui vendeu 40% acima da meta. Ótimo para a empresa e ótimo para eles, que vão levar uma senhora comissão para casa esse mês. Espetacular se eles tivessem o que entregar. Hein? Quando a gente passou os pedidos para produção, eles falaram que não tem nenhuma chance de entregar no prazo. Não é possível. A Sônia me falou que podia produzir o triplo do que está produzindo. Deixa eu falar com ela. Sônia, o que está acontecendo? Ué, não tá acontecendo nada. Tudo normal. Sônia, eu dei um incentivo pro pessoal aqui dar um gás nas vendas e eles foram fantásticos. Os pedidos cresceram quase 200% e agora estão me dizendo que a produção não tem como dar conta do recado. Outro dia você me falou que podia produzir o triplo do que está produzindo agora. Falei, e é verdade. Eu tenho máquina e tenho pessoal para isso. Só que eu preciso de matéria-prima. E como não se estava esperando esse aumento nas vendas, não tem matéria-prima em estoque suficiente para atender esse pedido. Já foi até comprada, né? Mas você sabe como é que é. Vai demorar. É, estamos com problema, viu? Vai demorar para entregar mercadoria. Isso eu já sabia. Só que os meus vendedores falaram que metade dos clientes vai cancelar o pedido se não entregar no prazo. E aí, adeus comissão gorda. Quem é que vai falar isso para eles? Eu acho que com o exemplo ficou claro o que é um conflito da organização. Vendas criou uma campanha de incentivo para aumentar as vendas. Estava tranquilo porque sabia que a produção poderia produzir. E se esqueceu de conversar com compras ou com a produção para eles se prepararem. Está gerado um conflito. De uma forma geral, os conflitos da organização são causados por má comunicação, metas e objetivos conflitantes ou recursos limitados. Um exemplo de meta ou objetivo conflitante seria a empresa, por exemplo, ao mesmo tempo determinar um corte grande no departamento de informática e querer passar as suas vendas para a internet. Como é que se resolve isso?
E com relação aos recursos limitados, praticamente tudo pode acabar gerando um conflito. Falta de pessoal, espaço físico inadequado, equipamentos obsoletos e por aí vai. Quando se administra um conflito, existem 5 possíveis resultados. Qualquer resultado representa a administração do conflito. Lembra daquela cena do chefe mandando um funcionário fazer e ponto? Esse é o resultado, ganhar, perder. Mas antes da gente falar de cada um deles, deixa eu apresentar todos para você. Só que eu vou mostrar os nomes, porque ficar falando um atrás do outro vai criar a maior confusão. Vamos lá, os 5 possíveis resultados da administração de um conflito. Ganhar, perder. Perder, ganhar. Perder, perder. Ganhar, perder, ganhar, perder. E ganhar, ganhar. Imagina se eu tentasse falar isso um atrás do outro. Apesar da gente estar chamando isso de resultados da administração de conflitos, eles são gerados por métodos de se administrar um conflito. E esses métodos estão muito mais ligados às situações existentes do que à vontade de cada um de se atingir um determinado resultado. O resultado ganhar-ganhar seria sempre o mais desejável, mas também é o mais difícil e muitas vezes impossível. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é certa. Por mais que os resultados estejam muito ligados às condições do conflito, ou seja, a prazos, estrutura, recursos, disponibilidades e valores pessoais, a sua atitude diante da situação é fundamental. Se você quer resolver o conflito, já é um bom caminho andado. A sua vontade e a sua atitude são fatores muito importantes na obtenção de um melhor resultado na administração do conflito. Bom, agora, como diria o esquartejador, vamos por partes. Chefe, recebi o memorando, mas isso aqui não vai dar pra fazer. Vai mudar todo o esquema que a gente tinha montado antes. Isso é impossível. Olha, vai ter que ser feito assim. Mas aí vai ser uma complicação pra voltar ao esquema normal depois. Aí vai ter que recalibrar os... É pra ser feito assim. Eu tô mandando. Faz. Você já viu essa cena antes, não é? E eu não estou nem falando daqui, dessa apresentação. Muito bem. Esse resultado, ganhar, perder, apesar de não ser o mais agradável, acaba sendo o mais natural para o ser humano. Ninguém entra numa briga para perder. Ninguém entra numa competição para perder. Por isso ela acaba sendo natural. Olhando os outros resultados, a gente vai ver que perder pode ser até interessante. Mas para isso é preciso muita racionalidade. O método ganhar-perder só existe em situações de diferenças grandes de poder. Hierarquia, autoridade, poder financeiro, capacidade de argumentação. Apesar de não ser o melhor resultado para a administração de um conflito, muitas vezes pode ser o melhor resultado para a empresa. Por exemplo, em situações de emergência, onde não há tempo para se tentar uma outra saída, ou quando a medida que vai ser tomada é extremamente impopular, ou ainda quando outros resultados foram tentados sem êxito. Só uma observação aqui. Apesar desse resultado ter que ser usado às vezes, é sempre bom a gente falar que ele é muito desagradável. As boas relações amenizam os conflitos. Se você precisar usar esse método, tente justificá-lo para que, mesmo que não haja concordância, haja pelo menos entendimento da situação. E se o motivo de tal atitude for confidencial, assim que você puder, chame esse funcionário e converse com ele. Mostre que a situação também não foi agradável para você, mas era necessário. Lembre-se, mesmo que não haja concordância, o simples fato de você mostrar preocupação com a posição do outro já é simpático. Chefe, esse novo uniforme que o senhor está propondo, ninguém gostou. Isso aqui já foi aprovado pela diretoria. Eu sei, mas é que o pessoal tá achando que essa camisa branca vai dar um trabalhão pra ficar branca. Eu achei que ficou muito bonito. Bonito ficou, é que não é muito prático. O pessoal não tá achando muito legal. Tá bom. Eu vou pedir para desenhar outro uniforme, com a camisa mais escura. Antes da gente começar a falar sobre o resultado perder-ganhar, vamos deixar uma coisa muito clara. Esse resultado não tem nada a ver com a ideia que a gente já falou de evitar um conflito. Deixar para lá e ver o que acontece. Pode até parecer que o chefe resolveu evitar um conflito e cedeu, mas não foi isso que aconteceu. O conflito existiu
Ele determinou um novo uniforme. Seus funcionários não gostaram e falaram com o chefe. Ele cedeu. Ele aceitou a perda em benefício da administração de um conflito que aumentaria com a implantação do novo uniforme. Esse resultado é interessante em conflitos que têm uma importância diferenciada para cada um dos participantes. Para o chefe, o uniforme era só bonito. Para os funcionários, um grande transtorno, mais trabalho. O perder-ganhar também pode ser aplicado quando você quer mostrar um grau de bom senso, de aceitar a opinião dos outros, quando você quer incentivar a outra pessoa a expressar seus pontos de vista, a crescer dentro da companhia, ou quando você quer um crédito para tentar uma próxima solução onde você seja o ganhador. Você tá maluca? Você que é muito engraçado. Quer resolver os problemas do seu departamento criando uma enorme confusão no meu. Muito fácil assim. Eu tô pensando no melhor pra companhia. E você acha que o melhor pra companhia é fazer um investimento que vai precisar ser feito pra você resolver os seus problemas de prazo? Por que você não coloca essa pessoa pra trabalhar mais? Ou pra trabalhar direito? O que você tá querendo dizer com isso? Olha só, Jorge. Assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos esfriar a cabeça, depois a gente continua, tá? A gente interrompeu aqui porque mais um pouquinho e eles partiriam para a violência física. Se antes eu falei que o resultado perder-ganhar poderia parecer uma tentativa de evitar o conflito, o que não é interessante, o perder-perder parece mais ainda. Ele também é chamado de afastamento, ou seja, em um conflito como aquele, a melhor maneira de administração é afastar os dois. Separa, cada um vai para o seu canto do ringue. Se isso for feito e a história acabar por aí, temos um grande problema. Vira uma tentativa de evitar, vira um monstro. Mas se esse afastamento, ou seja, os dois perderam porque não chegaram a lugar algum, servir para acalmar os ânimos... Olha só, Jorge, assim a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos esfriar a cabeça, depois a gente continua, tá? Se a nossa amiga não tocar mais no assunto, é problema. Se ela deixar passar um tempo e os dois, com a cabeça fria, tentarem uma solução, aí sim o afastamento valeu a pena. Outra maneira de fazer com que o resultado perder-perder seja interessante é quando pode existir um outro nível de decisão, com outras pessoas que podem administrar esse conflito. Ou seja, os dois que estão muito nervosos delegam a outros a administração desse conflito. Olha, não vai dar pra fazer dessa maneira, não. Deixa eu ver. Tem que dar. Mas não dá. Eu preciso de 2 dias pra conseguir entregar a produção do pedido. Não tem jeito. Mas esse negócio que eu fechei só funciona se a produção for feita no mesmo dia. Negocia com seu cliente, ora. Não dá. Eu perco o negócio. Então vamos fazer uma coisa. Eu me viro, dou um jeito e entrego no dia seguinte. Meu cliente não vai aceitar. Claro que vai. Todos os nossos concorrentes entregam com 2 dias. Se nós entregarmos com 1 dia pelo mesmo preço dos outros, vai ser um grande negócio para eles. Eu sei que você é um bom vendedor e vai conseguir resolver isso. Deixa eu tentar. Acho que vai dar sim. O que a gente não pode é perder esse negócio. Claro que não. Pode deixar que eu garanto a entrega em 1 dia. Tá. E eu vou conseguir vender isso pro cliente. A gente nem precisa falar muito desse resultado. Ele é o resultado da negociação, coisa que a gente já faz toda hora, sem nem pensar muito sobre o assunto. A única coisa que a gente precisa falar aqui é que para que a administração de um conflito com esse resultado seja bem sucedido, é preciso que as partes pensem bem antes para saber até onde podem ceder. Se não for assim, a coisa pode se complicar quando uma das partes cede mais do que poderia ou do que deveria. Aí o conflito não foi administrado, foi só adiado. Ele vai explodir de novo, já já. Essa solução é muito boa quando ambas as partes têm o mesmo poder, para uma solução rápida, que pode até vir a ser discutida novamente, ou quando um conflito é menos importante que a manutenção da boa relação entre as partes. Olha, não dá pra fazer dessa maneira, não. Tem que dar. Mas não dá. Eu preciso de 2 dias pra conseguir entregar a produção do pedido. Não tem jeito. Mas esse negócio que eu fechei só vai funcionar se a produção for feita no mesmo dia. Negocia com seu cliente, ué. Não dá. Eu perco o negócio, como é que a gente fica? Deixa eu tentar uma coisa. Ernesto, é Sônia. Tudo bom? Olha só, o Jorge fechou um senhor negócio pra companhia. Só que a gente tá com problema.
Esse negócio, para vingar, precisa de entrega imediata. E eu não tenho como produzir o pedido no mesmo dia. Eu preciso de 2 dias. E a companhia vai perder o negócio por causa do prazo. Já que a gente fechou o negócio e o consumo do cliente é grande, vamos mudar a nossa margem de estoque de 100 para 500. Assim a gente garante a entrega imediata e eu tenho 2 dias para repor o estoque. Tudo bem? Maravilha! Resolvido. Vou já correr para produzir o estoque de 500 unidades. E você já pode começar a tirar os pedidos. Esse faturamento vai ser muito bom pra gente. Grande ideia. Maravilha. Um conflito administrado onde todos ganharam. A produção continua produzindo em 2 dias, a venda continua sendo entregue imediatamente, cliente satisfeito, faturamento para a companhia. O ganhar-ganhar é sempre o resultado mais desejável para a administração de um conflito, mas também é o mais difícil. Para começar, é fundamental que ambas as partes estejam realmente interessadas em resolver o conflito. E é fundamental que haja uma solução possível. Às vezes não dá. Esses são os resultados possíveis na administração de um conflito. Mas mais do que isso, as situações apresentadas aqui também indicam que para administrar um conflito, o importante não é buscar sempre o resultado ganhar-ganhar. Cada situação pode pedir um determinado resultado. Lembra do eu estou mandando? Muitas vezes essa vai ser a melhor solução. É claro que a situação que a gente mostrou aqui no ganhar-ganhar não se resolve com um simples telefonema para o Ernesto. Uma solução de alteração de estoque pode significar um grande investimento para a companhia. E talvez fossem precisos vários dias para que se conseguisse aprovar tal medida. Então, o ganhar-perder seria a melhor solução imediata, já que ambas as partes tinham o mesmo nível hierárquico. Outra coisa que é interessante falar é como se misturam os conflitos interpessoais e os conflitos... Ok, gente. Então, o que a gente viu aqui no vídeo, né? A importância da gente saber gerenciar o conflito. Porque, vejam, conflito faz parte do dia a dia do gestor, ok? Então, a gente vai finalizando por aqui, ok? Deixo com vocês agora a nossa vinheta final e convidando vocês para a próxima aula, que vai ser bem interessante a continuação desse papo aqui, tá bom? Um forte abraço a todos. Valeu!